Então, pessoal, voltando ao nosso tópico dos fatores que influenciam os efeitos das drogas, né, no caso dos medicamentos, no indivíduo, o que é que nós temos? Já falamos um pouco da idade, e aí, quando falamos da idade, nós discutimos um pouco a questão referente a crianças e idosos, certo? Que tem um organismo mais sensível ao efeito dos medicamentos, certo? Falamos também do gênero, em especial colocando que bioquimicamente, biologicamente, o corpo humano masculino é diferente do corpo humano feminino em seu aspecto fisiológico. Falamos das características físicas, tais como a altura e o peso, certo? Lembrando que a altura e o peso estarão com o processo de distribuição da droga, certo? No organismo. Ou seja, quanto maior, mais área. E quanto mais área, maior distribuição, certo? O mesmo acontece com o peso. Quanto mais pesado, é importante avaliar se esse peso estaria relacionado a peso a nível muscular, ou seja, só que é grande, ou se é a nível de gordura, e aí é feita uma avaliação específica para identificar, porque tem alguns medicamentos que têm uma maior afinidade com a molécula de gordura e acaba ficando depositado, certo? Na molécula de gordura. Outro fator que interfere bastante é a dieta nutricional. Gente, entenda o seguinte: os alimentos eles também podem provocar alterações a nível do sistema nervoso central. Vou dar um exemplo bem simples: a cafeína. A cafeína é um alimento, mas que atua especificamente no sistema nervoso central. A cafeína, vocês já sabiam, né? Então, por exemplo, o açúcar. O açúcar, ele atua especificamente também no sistema nervoso central, provocando a aceleração desse funcionamento, certo? Então, a dieta nutricional, ela também pode interferir. Além disso, tem alguns medicamentos que não têm uma afinidade com alguns alimentos. Um exemplo bem simples é o antidepressivo Imal, que é um antidepressivo que atua especificamente inibindo a monoaminoxidase. Então, o que acontece? Para o tratamento em que é aplicado e utilizado o IPAL, há a necessidade de uma dieta nutricional bem característica, bem específica e cuidadosa por conta da sua interação farmacológica, alimento, certo? Medicamento. Outro fator que interfere bastante são os fatores genéticos. E o que seriam esses fatores genéticos? A boa e velha herança, certo? Biológica que nós carregamos dos nossos pais, certo? Da nossa família. Então, tem pessoas que têm em seu organismo, certo? Um funcionamento próprio para a metabolização de algumas drogas. Seja a nível de alergia, e aí aquele organismo ele tem alergia à presença daquela substância, seja a nível, por exemplo, de sensibilidade, em que aquele organismo pode se intoxicar com pequenas dosagens daquela droga, certo? Então, fatores genéticos ou até mesmo resistência. Por exemplo, a presença ou ausência de enzimas que auxiliem na metabolização de uma determinada droga, né, de um princípio ativo, pode contribuir para uma resistência, certo? Do organismo à substância ou uma sensibilidade, como já citei, certo? Ou até uma toxicidade, nesse caso, reconhecer como uma alergia. Além disso, tem outros fatores que pesam também, como, por exemplo, o uso simultâneo de outras drogas. Por exemplo, se nós tivermos um caso, um paciente que faz a utilização da clorpromazina, né, a clorpromazida, que é um antipsicótico, certo? E aí, nessa utilização, e é um antipsicótico que tem características sedativas. Esse indivíduo faz uso da clorpromazida, mas também ele faz uso em conjunto de um ansiolítico, como um Rivotril.
Ou seja, eu tenho dois medicamentos aí, certo? Que atuam no sistema nervoso central e ambos provocam o rebaixamento desse sistema nervoso central. Quando eu me refiro a rebaixamento, eu estou falando especificamente da diminuição da atividade desse sistema nervoso central. E isso, gente, interfere porque é como se eu somasse o efeito do medicamento A com o medicamento B, certo? E esse efeito acaba sendo potencializado, gerando problemas para esse indivíduo. Da mesma forma, a utilização de medicamentos com características distintas. Por exemplo, um medicamento com característica psicoestimulante e outro medicamento com característica depressora do sistema nervoso central. Então, o que é que nós temos aí? Nós teremos um efeito em que uma droga irá interferir diretamente no efeito da outra, certo? E isso, gente, faz uma senhora diferença. Outro aspecto que também é importante ser avaliado está referente à influência de doença pré-existente. E aí, eu vou dar um exemplo bem simples. Nos transtornos de humor bipolar, nós temos, ele é dividido, o transtorno de humor bipolar, ele é dividido em duas fases, em que é uma fase maníaca e uma fase depressiva. Por exemplo, um paciente que chega no médico, ou até mesmo, vamos pensar na automedicação, um indivíduo, certo, que está com o humor rebaixado, e aí se reconhece como deprimido e consegue um medicamento por vias outras, sem prescrição médica, sem avaliação psiquiátrica, consegue um medicamento, um antidepressivo. Observe que nesse momento, esse paciente está com o humor rebaixado, certo? Está com depressão. Até o momento, não foi feita uma avaliação diagnóstica, nem uma avaliação psicológica, nem uma avaliação psiquiátrica. Então, o que acontece? No momento que esse indivíduo faz uso de um antidepressivo, e ele vai fazer esse uso justamente porque naquele momento ele está com depressão, certo? Ele está na fase depressiva. O que é que vai acontecer? Vai acontecer um fenômeno que nós chamamos de ciclagem. Esse paciente ele vai sair da fase de rebaixamento do humor e vai ciclar para a fase maníaca, onde há uma elação do humor, ou seja, onde o humor ele é exacerbado, certo? Onde há o aumento da sensação de prazer, da sensação de alegria. E aí nós temos, basicamente, devido a uma utilização inadequada e a falta de uma avaliação psiquiátrica competente, nós temos uma ciclagem, ou seja, o paciente ele sai da fase depressiva, migrando, ciclando para a fase maníaca. As duas fases, elas são bem problemáticas e as duas fases levam a comprometimento. Por exemplo, a fase depressiva, todo mundo sabe, e é muito conhecido, que na depressão o indivíduo ele perde o interesse pelas coisas, certo? Que outrora ele gostava de fazer, ele perde a sensação de prazer, ele perde a motivação, a alteração do sono, certo? A alteração de cunho cognitivo, a nível de pensamento e a nível de alteração da atenção, certo? Então, o que acontece? Na depressão, ela é bem característica. Porém, na mania, o que é que nós temos? Nós temos na mania um quadro em que há uma exacerbação, certo? Da sensação de bem-estar. E aí esse indivíduo, ele vai a nível extremo, certo? Nessa sensação de bem-estar. Qual é o problema? O maior problema no quadro maníaco é que esse indivíduo, na fase maníaca, ele primeiro se coloca em situação de risco, porque ele tem uma percepção tão positiva e tão reforçadora de que tudo vai dar certo, que ele pode tudo, que a tendência é ele se colocar em situações de risco, certo? Colocando ele e até mesmo outras pessoas. Vou dar um exemplo bem simples. Um indivíduo da fase maníaca, ele pode, ao conduzir um veículo,
ele pode conduzir esse veículo de forma perigosa na via, provocando riscos de acidentes tanto para ele, mas também para os transeuntes e outros motoristas que estão na via, certo? Além disso, comportamentos mais, digamos assim, permissivos a nível sexual, como por exemplo, por ter a libido ela também fica bem aflorada, então é muito comum o paciente na fase maníaca manter relações sexuais com diversos parceiros, certo? Muitas vezes sem a devida proteção, se colocando em risco, ou até mesmo colocando em risco o outro parceiro que, se porventura ele tiver uma DST, certo? Esse paciente mania, se ele tiver uma DST, ele pode manter relação sexual com esse outro parceiro que não tem um DST e acabar passando a DST, certo? Então observem como a fase maníaca ela é uma fase que é um pouquinho complicada e nós vamos discutir isso em nosso encontro, certo? Mas é mais importante entender e ficar claro para a gente que a influência de uma outra doença pode interferir diretamente no efeito do medicamento, certo? Da droga. Outro fator que interfere bastante é o estado de saúde do indivíduo, certo? E o seu padrão de vida, ou seja, como esse indivíduo vive, se ele se alimenta adequadamente, se ele para atividade física, se ele tem uma carga exacerbada de trabalho, por exemplo, se ele dorme pouco, se ele dorme muito, certo? Se ele faz uso da medicação associada com substâncias psicoativas, certo? Nesse caso, com outras drogas. Então, esses são os fatores que interferem bastante ao que tange o estado de saúde e o padrão de vida do indivíduo. Além disso, há também os efeitos indesejáveis e colaterais da medicação, certo? Assim como a toxicidade. Por que, gente, é importante entender isso? Porque, por exemplo, efeito desejável, todo medicamento ele trará, junto com o efeito terapêutico, o efeito colateral, certo? Então, o que acontece, esse fator vai influenciar no efeito da droga? Vai sim, justamente porque a própria adesão à farmacoterapia, ela depende de como esse indivíduo lida com os efeitos colaterais. Porque se for para lidar apenas com o efeito terapêutico, é tudo lindo, tudo maravilhoso, porque todo mundo quer que os sintomas psicopatológicos sumam. Porém, o que pode atrapalhar o sumiço desses sintomas psicopatológicos são os efeitos colaterais. Porque o efeito colateral é um efeito que anda de mãos dadas com o efeito terapêutico. Consequentemente, se o médico ele prescreve X miligramas para o paciente e o paciente tem dificuldade de aderir à medicação justamente devido ao efeito colateral, apesar da sintomatologia da doença diminuir, né? O que acontece? Esse médico ele pode diminuir a dosagem, mas ao diminuir a dosagem, para conter o efeito colateral, ele pode também diminuir a ação terapêutica da droga. Então, o médico, muitas vezes, ele faz um malabarismo para entender como aquele corpo, certo, funciona e qual é o mecanismo que ele pode usar da melhor maneira acerca da relação custo-benefício na prescrição do medicamento. E, por fim, o padrão de uso. O padrão de uso, gente, ele está bem associado ao que nós chamamos da farmácia, voltado para a farmácia, né, em que discute especificamente a manutenção a manutenção e a utilização adequada da posologia da droga. O que significa dizer que se eu tomo a dosagem adequada, na hora certa, a quantidade certa, no período certo, durante o período adequado que deve ser tomada a medicação. Então, assim, é possível se calcular a diminuição e até mesmo a remissão dos sintomas, certo? Desde que esse indivíduo use a medicação de acordo com a orientação prescrita. Então, se o padrão de uso ele não for correto, se o padrão de uso ele não for adequado, não for seguido à risca, como o médico prescreve, automaticamente esse fator irá influenciar no efeito da droga no organismo. Então, gente, vamos encerrar aqui esse módulo 3
e vamos iniciar o módulo 4, discutindo as vantagens e desvantagens da medicação. Até lá.